Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança e a expansão dos seus limites. E essa questão do limite está muito relacionada à questão do como que o ser humano se vê, se reconhece, quais são as suas fronteiras. É a questão do eu sou. O que que eu sou? Quem eu sou? E aqui nós vamos questionar um pouquinho utilizando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. Então, para o Nietzsche, o ser humano é um projeto em desenvolvimento, um projeto que sai da condição animal e vai para uma condição superior, que no caso ele chama de super-homem, o homem transbordante. E a gente transborda aquilo que nós estamos cheio. Se eu estou com raiva, eu vou transbordar raiva. Se eu estou alegre, muito alegre, cheio de alegria, eu vou transbordar alegria. Se eu estou cheio de conhecimento, eu transbordo conhecimento. E assim por diante. Uma questão importante nessa questão do transbordar é a gente conhecer um pouquinho do mecanismo de luta ou fuga. Então, o ser humano, se a gente olhar a nossa história, a nossa versão de Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, a nossa versão é de mais ou menos 30 mil anos atrás, nossa versão do hardware. E essa questão do Homo sapiens sapiens veio com um mecanismo chamado luta ou fuga. Então, na época dos nossos ancestrais, quando o ser humano era colocado frente a frente com um perigo, com um animal selvagem, por exemplo, ou ele adotava a postura de luta, ou ele adotava a postura de fuga. E essa postura de luta ou fuga envolve diferentes mecanismos, principalmente questões físicas, como a questão da adrenalina, ou a questão de alguns hormônios que vão preparar o corpo ou para fugir ou para lutar, e também as questões emocionais, as questões de pensamento. Tem pessoas que parece que já têm uma condição melhor dessa luta ou fuga. Então, algumas pessoas, ao ser postas numa situação de perigo, elas conseguem, às vezes, tirar o melhor dentro de si, enquanto outras pessoas ficam paralisadas, ficam bloqueadas. Tá? Então, essa questão da luta ou fuga está muito relacionada à questão de como que nós encaramos o medo. Tá? O medo. A palavra medo em inglês pode ser visto como a palavra fear. Tá? E o fear, às vezes, pode ser traduzida ou pode ser interpretada de duas formas diferentes. Forget everything and run. Esqueça tudo e corra. Larga tudo, abandona tudo e corra. Salve a pele. Tá? Ou face everything and rise. Encare tudo e cresça. A crise, o medo, ao ser encarada de frente, ao ser posta sob escrutínio da luz, sob escrutínio da razão, ela permite fazer com que o indivíduo cresça, que comece a compreender quais fatores estão disparando o medo, quais fatores estão permitindo ele se bloquear, se paralisar, e também os fatores que permitem ele crescer. Lembrando que a questão dos fatores, nós temos fatores controláveis e fatores incontroláveis. Os fatores controláveis, nós vamos tentar fazer aquilo que é certo, a boa ação, a ação justa, as boas escolhas, a boa semeadura, para que a gente possa ter as boas colheitas, ação e reação. Ou então, naqueles fatores que são incontroláveis, ter a fé, a confiança de que tudo dará certo no final. Então, a maneira como nós encaramos o medo auxilia, né, para a gente verificar se nós vamos nos expandir
tá? E às vezes essa expansão às vezes é nos desafiando, mesmo que venha às vezes inicialmente com maus resultados, que eu não desista, que eu consiga persistir, que eu ganhe experiência e com essa experiência que eu aprendi, eu consigo enfrentar novamente esse medo já com mais conhecimento, já com mais preparo. O importante é nunca desistir. Se a gente faz uma lembrança de um texto da Bíblia, a questão da parábola dos talentos, na parábola dos talentos existe um dos servos, uma das pessoas ganhou 5 moedas, outra 2 e outra apenas uma única moeda. Aqueles que não tiveram medo conseguiram trabalhar a moeda, aquela moeda se multiplicou. Enquanto que aquele que teve medo e enterrou a moeda na terra, esse não ganhou nada. Esse daí não progrediu. Então a gente nunca pode ter medo do progresso, medo de tentar, medo de arriscar. Como se diz no conhecimento popular, o não nós já temos. Então vamos nos esforçar, vamos tentar trabalhar internamente as nossas emoções, fazer com que o medo não seja paralisante, mas que o medo seja uma vitamina para o sucesso, uma vitamina para o nosso fortalecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena lição e até a próxima. Muito obrigado.